Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à terceira edição da Seafood Show Latin America, a Feira Internacional de Comercialização e Tecnologia do Pescado. Eu me chamo Fernanda Estica, eu sou jornalista, vou acompanhar vocês aqui nesses 3 dias de evento. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez conduzindo a nossa Arena Talks. A Seafood Show tem como objetivo fomentar o intercâmbio internacional comercial brasileiro de pescado, além de reunir a cadeia para explorar tendências de mercado e para estimular a troca de conhecimento com especialistas e também discussões relacionadas à evolução do mercado de produtos e serviços, tendo como pano de fundo a experiência do consumidor baseada em dados e inovações. Aqui, nessa nossa arena, nós vamos ter uma programação intensa nesses 3 dias, com palestras, com painéis, conversas, que vão contar com a participação de referências nacionais e internacionais do setor, de entidades de classe, de empresários e de várias autoridades convidadas que vão trazer aqui insights relevantes e vão compartilhar conosco todo o seu conhecimento. A Seafood Show Latin America é uma realização da Francal e da Seafood Brasil. Nós agradecemos aqui ao patrocínio do Ministério da Pesca e Aquicultura e da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e também agradecemos ao patrocínio aqui da Arena Talks, da Frumar. Agradecemos também aos nossos apoiadores, a BCC, Associação Brasileira de Criadores de Camarão, a Abpesca, Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, a Abrapes, Associação Brasileira de Fomento ao Pescado, a Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a BGJ, Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa, ECD, Consultoria Especializada em Food Service, FEDEAQUA, Federação Colombiana de Aquicultores, Foresp, Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Instituto Food Service Brasil, Instituto de Pesca, Peixe BR, Associação Brasileira da Piscicultura, e Peixe SP, Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União. Nós vamos iniciar já aqui a nossa cerimônia oficial de abertura dessa nossa terceira edição da Seafood Show Latin America, mas eu já queria deixar aqui o convite para todos os presentes para a nossa primeira palestra do nosso conteúdo desse primeiro dia aqui na Arena Talks. Nós temos uma palestra muito especial, imperdível, com o Philip Walsh, que é vice-presidente de vendas no varejo da Legit Fish Inc. Ele vai trazer insights para a América Latina ser mais produtiva e competitiva no setor de pescado. Então, a gente conta com a presença de todos vocês aqui, de todas as autoridades presentes. Nós vamos, logo na sequência da nossa cerimônia de abertura, começar essa palestra, tá bom? Bom, vamos agora, então, dar início à nossa cerimônia oficial de abertura da terceira edição da Seafood Show Latin America. Eu vou chamar os nossos convidados aqui para compor o nosso palco. Convido agora ao palco Fernando Ruas, CEO da Francal. Seja bem-vindo, Fernando. Convido ao palco Sebastián de Polo, embaixador do Chile no Brasil. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Convido André de Paula, ministro de Estado da Pesca e Aquicultura. Muito obrigada pela sua presença no nosso evento, ministro. Convido Eduardo Lobo, presidente da Câmara Setorial de Produção e Indústria do Ministério da Agricultura e Pecuária e presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, Abpesca. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
Convido também o subsecretário de Agricultura da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, representando o secretário estadual. Vamos receber Orlando Melo de Castro. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Convido também para compor aqui o nosso palco, Daniele de Bem Luiz, chefe geral da Embrapa Pesca e Aquicultura. Daniele, seja muito obrigada pela sua presença. Convido também para compor o nosso palco, Francisco Medeiros, diretor-presidente da Peixe BR. Francisco, seja bem-vindo, muito obrigada. E convido Ellington José Rocha, diretor do Departamento da Indústria do Pescado do Ministério da Pesca e Aquicultura. Muito obrigada, seja bem-vindo. Agradeço a todos os presentes compondo aqui o nosso palco. É uma honra receber todos vocês aqui, representantes dos principais órgãos, instituições e entidades de classe do setor e do país. E eu também gostaria de agradecer a várias autoridades aqui presentes, gostaria de registrar essas presenças aqui. Nós agradecemos Ricardo Torres, cofundador da Seafood Brasil, Abdala Jamil Abdala, chairman da Francal, muito obrigada pela presença. Agradecemos Valesca Ciré, head de produto da Francal. Agradecemos ao ex-ministro Altemir Gregolin, chairman da IFC Brasil. Agradecemos também Lázaro Medeiros Viana da Costa, secretário executivo adjunto da Secretaria Executiva do Ministério da Pesca e Aquicultura. Muito obrigada pela presença também de Carlos César de Mello Júnior, assessor especial do ministro da Pesca e Aquicultura. Agradecemos Aldrey Rodrigues de Oliveira, superintendente federal de Pesca e Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura. Agradecemos também Raquel Pereira de Souza, coordenadora dos Sistemas Locais de Abastecimento Alimentar, representando a Secretaria de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Agradecemos Vanessa Pou, vice-cônsul do Chile em São Paulo. Agradecemos Roberto Imai, presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Pesca no estado de São Paulo e diretor titular adjunto do Departamento de Agronegócio da Fiesp, representando o presidente da Fiesp. Agradecemos aos representantes do SEBRAE São Paulo, Fábio de Paula Augusto, gerente da Unidade Territorial Setorial, e Michele de Melo Santos, gestora estadual de alimentos. Muito obrigada a todos os presentes. Nós convidamos todos agora a, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional.
Nós vamos agora dar início aos nossos pronunciamentos aqui da cerimônia oficial de abertura da Seafood Show Latin America 2024. Para falar as palavras iniciais aqui, eu convido ao púlpito o CEO da Francal, Fernando Ruas. Boa tarde, pessoal. Desanimado, hein? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de cada um de vocês, ver a qualidade das pessoas que estão aqui da cadeia do pescado, né? Todo mundo trabalhando em prol do setor, estando reunido, tendo esse momento aqui na Francal, na Seafood, de reunir um setor tão importante, tão promissor, mas que já é uma realidade, né? A gente vem acompanhando há anos aí o Abdala hoje me relembrando aí as histórias de anos atrás, pensando esse evento, pensando essa feira, junto ali com o Francisco e com a turma aqui que encabeçou esse projeto, e ver agora, já na terceira edição, essa feira de Casa Nova, né? Quem se lembra, nós estávamos no Promagno, e agora a gente vem para o maior equipamento de eventos da América Latina. Estou brincando, não é América Latina não. Mas pelo menos da América do Sul, acho que é o AMB, que foi reformado, está modernizado, vocês podem ver ar-condicionado, a reforma está chegando do lado de fora agora, né? O estacionamento ainda não mudou muito, mas o lado de dentro, quem conhece o velho e antigo AMB já dá para ver a diferença. Então a gente está muito feliz. Eu quero começar aqui agradecendo o Ricardo e a Valesca. Me botaram numa fria me botaram para falar aqui sem combinar comigo, mas eu quero agradecer porque sem o trabalho dos dois ao longo desse ano, a gente não teria uma feira que cresceu. Se vocês podem acompanhar, eu tenho um número aqui, 126 expositores, são 25% a mais do que o ano passado. A gente está aqui com 7 mil metros quadrados aqui de área, e a gente está muito feliz com o que a gente está entregando, né? E entendendo que uma feira que cresceu 25% de um ano para o outro vai continuar crescendo, o mercado tem nos procurado, o varejo tem nos procurado, a gente está com uma expectativa muito grande aqui da visitação. 3 mil, a gente teve 3 mil na última edição, a gente está com uma expectativa de trazer ainda mais, com mais qualidade. Então, um agradecimento, uma gratidão muito grande que a Francal tem de estar aqui e poder proporcionar isso para vocês. Quero agradecer a pessoa do ministro, André de Paula, todos aqui presentes aqui em cima, na pessoa do ministro André de Paula, eu quero agradecer. E é isso, gente. Eu quero que vocês aproveitem, se sintam bem-vindos aqui. A gente tem a administração, a sala VIP, o que vocês precisarem. A gente está à disposição, como Francal, a gente está aqui para servir o mercado de pescado. Falo em nome isso do Abdala, em nome do Ricardo também da Seafood Brasil, e agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. E nós queríamos deixar registrada aqui também a presença e agradecer a Marilza Santos, da Peixe SP. Obrigada, Marilza, pela presença. Nós vamos ouvir agora o pronunciamento do Wellington José Rocha, diretor do Departamento da Indústria do Pescado do Ministério da Pesca e Aquicultura. Eu agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos e saúdo os anteriormente citados em nome do ministro André de Paula. Eu vejo que a evolução dessa feira é uma coisa muito importante, com foco muito ligado ao nosso negócio da cadeia do pescado, que é uma cadeia que movimenta 4,9 bilhões de dólares ano e que cresce em saudabilidade, em qualidade, em conquistas, né? E eu acho que é um momento importante que deve ser comemorado com fechamentos de negócio, com rodas de negócios e com as relações, com a rede de relações que esse evento possibilita, né? E agradecer o espaço que nós conseguimos, a nossa presença aqui, com bastante dificuldade, né? Mas com uma programação intensa,
de troca de ideias, de formação de opiniões, de troca de opiniões. Então, eu felicito a organização da Francal, né, na valorização da ideia de Seafood Show, cada vez mais próximo à concepção dos seafoods que ocorrem no mundo, né, com espaços para conversação, mas também com um bom espaço de negócio, de melhoria das concorrências. Quem ganha com isso somos nós, consumidores todos, né, e um mercado que se estabeleça e que se solidifique. Então, boa sorte a todos, muito grato pelo espaço. Muito obrigada pelas palavras, Ellington. Eu queria deixar aqui um convite para todos os presentes para participarem de uma atividade muito especial que nós temos aqui durante o Seafood Show, que é a segunda edição do prêmio Seafood Innovation Show. Esse prêmio reconhece as grandes inovações da indústria do pescado. E todos esses produtos finalistas estão expostos aqui atrás da nossa arena. Vocês podem ir até lá depois para conhecer os finalistas, que nós vamos revelar depois os grandes vencedores amanhã, durante a Global Reception, vai ser às 20h. Também, durante esse nosso coquetel, nós vamos revelar os vencedores do prêmio Melhores Peixeiros do Brasil. As duplas concorrentes vão se apresentar nesse aquário aqui, ó, na frente da nossa arena. A competição vai ser amanhã, às 14h, e estão todos convidados a ver a competição e a votar também. São vocês que vão escolher a dupla vencedora de Melhores Peixeiros do Brasil. A avaliação vai ser feita nos totens disponibilizados ali, e a gente conhece os vencedores à noite na Global Reception. Estão todos aqui convidados, nós contamos com a presença de vocês. Seguimos aqui, então, com os nossos pronunciamentos da nossa cerimônia de abertura. Agora eu convido para ir ao púlpito Eduardo Lobo, presidente da Câmara Setorial de Produção e Indústria do Ministério da Agricultura e Pecuária e presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados. Por gentileza, Eduardo. Alô. Boa tarde, pessoal. Eu me sinto muito à vontade de falar para esse público aqui, para essa feira, porque essa é minha história, minha vida e é de muitos aqui. Meu nome é Eduardo Lobo, eu tenho 53 anos. Hoje eu sou presidente de entidade, de Câmara Setorial e empresário também, mas, na verdade, eu sou um vendedor de peixe. Comecei minha vida vendendo peixe e foi através dessa atividade que eu construí a minha história, né? E chegar hoje aqui e ver uma feira desse tamanho me emociona e me deixa feliz vendo a opção de vida que eu tive crescer e se consolidar. Mas eu queria, antes de continuar, cumprimentar o ministro André de Paula, e assim eu cumprimento toda a sua equipe, cumprimentar o Francisco Medeiros, e assim eu cumprimento todos os presidentes e componentes das entidades de pesca, cumprimento também o Ricardo e assim os organizadores da feira, o ex-ministro Gregolin, cumprimento a todos que estão aqui que fazem parte dessa história. Se eu esqueci de alguém aí, eu depois peço desculpas pessoalmente. Mas eu vinha agora no carro pensando na história de como é que a gente chega aqui, da realidade que é o nosso Brasil desses últimos 7 anos. A gente não tinha ministério, a gente tem um ministério. A gente não tinha uma consolidação de mercado, a gente tem uma consolidação de mercado com grandes empresas organizadas. A gente não tinha entidades maduras. A gente tem uma série de entidades da produção, desde a aquicultura, da captura, entidades do comércio, da importação, da indústria, que fortalecem o setor. A gente não tinha eventos. Hoje a gente tem o IFC,
a gente tem esse evento maravilhoso da Seafood feito aqui pela Francal, e a gente vê que o nosso país ele é a realidade quando a gente começa a falar da nova estrela do agronegócio. A nova estrela do agronegócio é Nossa Senhoria, o pescado. E hoje aqui a gente está celebrando ele, né? Celebrando ele no cerne, na espinha dorsal, que é o mercado, a comercialização. Então, vejo aqui todas as indústrias de processamento de pescado com marcas presentes no evento, estandes de produtores presentes no evento, estandes internacionais também aqui presentes, consolidados num mercado que nos deixa orgulhosos. Quando, recentemente, eu estava numa trajetória internacional com 2 pessoas de países da América Latina e disseram: Eduardo, como é que vocês vão fazer para sair desses 350, 400 milhões de dólares de exportação? Vocês nunca vão crescer. E eu refleti e disse: a gente está crescendo e muito. A diferença é que toda vez que a gente cresce 2 quilos per capita no nosso consumo de habitantes, a gente precisa de 400 milhões de quilos de peixe. Então, a gente está alimentando a nossa população, girando nossa economia, e a gente só vai exportar o que sobra. Mas temos um mercado de 30 bilhões de reais. É o nosso mercado que gira a nossa economia. Então, se o seu país, infelizmente, não tem população, nem tem dimensão para consumir e gerar essa economia, vocês vão ter que exportar realmente, mas o Brasil vai muito bem, obrigado. E eu acho que essa é a nova filosofia. A gente não tem que estar analisando se a gente exporta muito ou exporta pouco. A gente tem que estar analisando se a gente come muito ou pouco pescado. E a gente tem que consumir bastante pescados. Esse é o nosso esforço, que é aumentar o consumo para a gente aumentar o volume negociado, aumentar a nossa produção primária, aumentar o volume industrializado e gerar muito negócio, que é o que está acontecendo aqui nessa feira. Tinha mais 1 hora para falar aqui, mas eu vou poupar a todos dessa narrativa, agradecer a paciência de vocês e parabenizar por essa feira. Que Deus nos ajude e nos ilumine. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Nós seguimos agora com os nossos pronunciamentos. Vamos ouvir Francisco Medeiros, diretor-presidente da Peixe BR. Opa. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, um agradecimento especial para o Abdala e para o Ricardo, que foram quem efetivamente acreditou nessa ideia, e não só acreditou, tirou dinheiro do bolso, que isso é o mais importante do que se acreditar na ideia. E nós somos apenas os coadjuvantes que vimos atrás. Uma atenção especial aqui à mesa, cumprimento o ministro, em nome dele cumprimento os demais. Bom, o setor está crescendo e nos últimos 10 anos cresceu de forma bastante significativa. Quando a gente trata, e eu aqui falo da piscicultura brasileira, nós temos uma história de 50 anos e um negócio de 10 anos. Por quê? Porque faz 10 anos que, efetivamente, a gente transformou isso num business, num negócio que podemos chamar de nosso, e de um negócio que podemos chamar do agronegócio, e de um negócio que podemos chamar que é competitivo no Brasil e fora do Brasil. Isso graças ao compartilhamento e ação de todas, de eventos como esse, Seafood, que é um dos mais importantes exatamente para nós mostrarmos nossos produtos, como eventos também da FENACAN, AquiShow e do IFC, ou seja, para uma produção como nós temos hoje, já justifica. E se vocês forem nesses eventos, principalmente AquiShow, FENACAN e UFC, vocês vão ver 80% a 90% do setor de aquicultura participando dele de maneira bastante efetiva. Nós temos realidades diferentes numa velocidade muito grande. O ano passado nós estávamos aqui muito preocupados exatamente com uma questão relacionada à importação de filé de tilápia dos Estados Unidos. Um momento assim bastante preocupante para todo o setor. E hoje nós estamos, você vê o tanto da dinâmica do setor, da velocidade do setor,
Hoje nós estamos aqui numa semana de comemoração, quando nós conseguimos, juntamente com o governo federal, a exclusão, a suspensão do certificado sanitário internacional para exportação de pescado. Para vocês terem uma ideia, muitos de vocês conhecem, mas sempre é bom repetir. Nós, hoje, nesse momento, somos o segundo maior exportador de filé de tilápia fresco para os Estados Unidos. E o que isso representa? É o maior mercado do mundo de filé. Do momento que a tilápia sai da água, ela chega na costa leste dos Estados Unidos em 48 horas. Então, vocês verificam que a gente trabalha como um relógio suíço. E as questões burocráticas estavam nos proporcionando perdas, principalmente perdas de competitividade no mercado americano. O Ministério da Agricultura entendeu um trabalho feito no Brasil e nos Estados Unidos junto ao FDA, e que essa semana a gente teve o anúncio pelo Ministério da Agricultura da suspensão do certificado. Então, nós estamos vivendo um início, e aí realmente, eu estou falando aqui da primeira década do nosso negócio, nós estamos falando do início de uma cadeia extremamente importante, que muitos de nós ainda virão aqui falar do tanto e quanto isso cresceu. Estarmos aqui hoje já é um ganho bastante significativo da primeira e da segunda. E nós podemos ter certeza, Abdala e Ricardo, que nos próximos anos nós estaremos ocupando espaços muito maiores aqui no EMB, porque nós estamos fazendo o setor, acreditamos no setor, e vocês também, da mesma forma, fazem o mesmo. Mais uma vez, lembrando, essa é uma construção de um setor, uma construção coletiva, que é a construção da piscicultura, onde transforma hoje o Brasil no quarto maior produtor de tilápia do mundo. A gente espera, e com uma contribuição de todos, e especial do governo, para que possamos chegar a 2030 como o segundo maior produtor. Estamos fazendo a nossa parte, estamos principalmente superando nossas expectativas. Vocês vão verificar aqui o quanto nós evoluímos com relação a desenvolvimento de produtos. Há 3, 4 anos atrás, era comum todos nós falarmos de que o setor de piscicultura em especial tinha uma quantidade muito pequena de produtos para o consumidor. Isso em 3 anos mudou de forma significativa, e para quem já almoçou e queira fazer uma sobremesa, pode passar aqui no stand da Brasília Fish para chupar um picolé com proteína de tilápia e um sabor extremamente interessante. E todos nós, não só da tilápia, mas em especial do tambaqui, que é o produto brasileiro, estamos fazendo todos os esforços para cada vez mais aqui, efetivamente, seja momento de encontro de negócios, de produtores e de empresas do Brasil e de fora do Brasil. Afinal de contas, nós somos hoje um grande cliente da maioria das empresas que estão aqui, mas se prepare, seremos um grande fornecedor nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco. Nós vamos ouvir agora Orlando Melo de Castro, subsecretário de Agricultura da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Meu boa tarde a todos. Saudar os colegas que compõem o cerimonial, na pessoa do nosso ministro André de Paula. Uma satisfação estar compartilhando, ministro, com você esse espaço. E cumprimentar o Francisco Rua pela organização, pelo time da Francal. Não é fácil pôr em pé uma exposição, uma feira dessa grandeza, né, Fernando? Mas eu acho que a gente que já está envolvido em outros eventos ligados ao agronegócio, a gente sabe o quão difícil é. Mas é prazeroso a hora que se vê tudo pronto, né, com essa qualidade, com essa riqueza de expositores dos mais diversos segmentos, né, trazendo o que tem de tecnologia de produção, de processamento, de produtos, e numa cadeia que cresce de maneira fantástica, como destacou aqui o colega Francisco. Acho que é um business que tem muito a crescer. Quer dizer, o Brasil é o país das águas e tem que explorar devidamente isso, seja na piscicultura, seja através do pescado continental ou do mar, de modo a oferecer produtos de qualidade
mas de maneira sustentável, né? Hoje, em qualquer atividade, né, ligada à produção, em que se usa de recursos da natureza, seja na agricultura, na pecuária, na piscicultura, no pescado, nós temos que criar um ambiente extremamente sustentável e com respeito ao meio ambiente. E, principalmente, entregar produtos de qualidade, qualidades organolépticas, evidentemente, para todos os gostos, mas especialmente com qualidade sanitária, né? E isso que nós temos que investir. Nós temos o nosso estudo de pesca, e quero destacar aqui a doutora Cristiane Neiva, diretora do Instituto, dentro da Secretaria da Agricultura, que trabalha com a orientação dessa gestão do governador Tarcísio, do secretário Guilherme Paiai, que está em viagem ao exterior, no sentido de que a gente possa desenvolver conhecimento, tecnologia para o setor produtivo na área de piscicultura, de pescado, da melhor forma possível. E investir nisso, não só como instituto, mas instituto e parceiros, e parcerias com o setor privado, porque só assim que nós vamos evoluir. Não existe mais aquele ambiente de instituições isoladas. Então, nós estamos trabalhando sempre na parceria com o setor privado, que traz suas demandas, suas necessidades, suas sugestões e se desenvolve, ou outras instituições, seja a universidade, seja a Embrapa, né, com seu centro também de piscicultura e de pescado lá em Palmas, Tocantins, que acabam se tornando parceiros do desenvolvimento de tecnologia. Tudo para quê? Para oferecermos o melhor do conhecimento, tecnologia, para o setor produtivo, que isso vai refletir em melhor produção e melhores produtos para o mercado consumidor, que é isso que nós vamos ver aqui. E é isso que vai fazer do Brasil se tornar, não digo talvez o primeiro, mas, né, estar entre os primeiros em termos de produção e produtividade de pescado, oferecendo produtos para o nosso mercado, que de modo a crescer o consumo per capita, como vem acontecendo. A cadeia vem num crescimento de consumo, né? Talvez na velocidade que muitos não gostariam, eu queria que fosse mais, mas vem nesse crescente. Isso que é importante, né? Que o Estado, que o Brasil seja realmente um grande consumidor de pescado de qualidade, tendo essa alternativa de proteína animal, além da carne vermelha, do frango, do suíno, mas compondo de maneira mais rica o prato do brasileiro. Parabéns a todos que estão aqui, pelos que estão trazendo, oferecendo, né? E com certeza a feira, Fernando, será um sucesso, já o é, né? Nesse espaço grandioso, como você destacou aqui do EMB. É o novo espaço de São Paulo para grandes feiras, para grandes eventos. Um abraço a todos, obrigado, uma boa tarde. Muito obrigada pelas palavras, Orlando. Eu gostaria de deixar registrada aqui a presença de Luiz Helder Bonfá, vice-presidente da Associação Independente dos Aquicultores do Amazonas. Muito obrigada pela presença, Luiz. E para finalizar os nossos pronunciamentos da cerimônia de abertura da Seafood Show Latin America 2024, vamos ouvir o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Bom dia, boa tarde. Lá em Pernambuco, de onde eu venho, a gente só diz boa tarde depois que almoça. Eu ainda não almocei, estou dando um bom dia. Queria cumprimentar aqui Fernando Ruas, que é o CEO da Francal, e ao fazê-lo, não posso deixar de mencionar tanto o nosso amigo Abdala, quanto o nosso amigo Ricardo, quanto Valesca, que estiveram à frente de uma equipe que é responsável por esse evento e pelo sucesso que nós estamos vendo e teremos ao final desses 3 dias. Cumprimentar o embaixador do Chile no Brasil, Sebastião de Polo, cumprimentar o presidente da ABPesca e presidente da Câmara Setorial da Produção e Indústria de Pescados do MAPA, Eduardo Lobo, cumprimentar o subsecretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que aqui representa o secretário Guilherme Paiai, está fora do país, mas esteve ao nosso lado na edição do ano passado, cumprimentá-lo, cumprimentar Daniele de Benluz, chefe-geral da Embrapa, nossa parceira, que está aqui presente, cumprimentar o amigo Francisco Medeiros, diretor-presidente da Peixe BR, cumprimentar
o nosso diretor do Departamento de Indústria do Pescado, lá da Secretaria Nacional da Pesca Industrial, Eliton José Rocha, e ao fazê-lo mencionar a presença de dois grandes companheiros que integram a nossa equipe, Carlos Melo e Lázaro Medeiros, além do nosso superintendente estadual, Aldrey. Eu gostaria de mencionar primeiro a minha alegria por estar em mais uma etapa desse evento. Nós estivemos aqui no início da minha jornada à frente do Ministério no ano passado. De lá para cá, apesar do período de apenas um ano, a gente percebe o crescimento que essa feira tem, a gente percebe a pujança desse evento, e eu tenho certeza absoluta que isso vai se dar não apenas pela percepção do espaço que ele ocupa, não apenas pelo volume de pessoas que expõem aqui, mas, sobretudo, pelo volume de negócios que serão iniciados, entabulados ao longo dessa feira. Eu diria que tem duas excelências que precisam ser reverenciadas. Sua excelência, o mercado, a economia e, portanto, os negócios, e sua excelência, o consumidor, para quem todos nós trabalhamos. Fortalecer um encontro como esse, uma feira como essa, é prioridade no Ministério da Pesca e Aquicultura, porque aqui estão presentes todas as etapas da cadeia produtiva da pesca. O próprio pescador artesanal, lá na ponta, se não tem segurança jurídica, não pode vender o seu produto, nós não podemos comprar, em consequência, o que fazemos aqui tem muito a ver com eles também. Toda a cadeia está representada em eventos como esse, que têm sido, graças a Deus, coroados de sucesso. Foi dito aqui que nós tivemos recriado o Ministério da Pesca e Aquicultura, e eu digo que isso destaca de forma muito clara a prioridade que o pescado representa para o governo brasileiro. É a única proteína que tem a representação no Ministério, na esplanada dos ministérios. Nós temos um ministério que se dispõe, que tem como finalidade básica fomentar, não é, a cadeia produtiva do pescado. E isso só é possível e só tem sido feito com algum êxito, porque nós estamos envolvendo nessa missão toda a cadeia, junto conosco. Então é preciso lembrar iniciativas como a recriação do nosso Conselho Nacional da Pesca e da Aquicultura, que não funcionava há 14 anos, e que é um fórum onde as mais importantes políticas públicas do setor são discutidas com a representação de todo o setor. Eu queria dizer da enorme alegria e responsabilidade que é ser, nesse momento, ministro da Pesca e Aquicultura, que é lidar com o dia a dia dessa cadeia que cresce e é cada vez mais forte e pujante. A minha equipe sabe, mas não basta repetir, que a missão primeira que foi conferida pelo presidente Lula, que sempre enxergou a importância desse setor na economia nacional, porque foi ele lá atrás quem criou a Secretaria Nacional, atrelou o gabinete da Presidência da República, porque foi ele, na sequência, quem criou pela primeira vez o Ministério da Pesca e Aquicultura, e eu sei que uma das atividades mais importantes que o ministro da Pesca, uma das maiores responsabilidades que ele tem, é trabalhar internamente no governo para que a gente possa fortalecer o setor. Francisco Medeiros mencionou aqui, não é, a conquista que nós tivemos a semana passada, e mencionou também um momento de apreensão que nós vivemos um ano atrás, quando nós tínhamos a expectativa e uma nuvem negra que tocava no setor de que nós pudéssemos ter importações não desejadas de tilápia para o Brasil. É preciso destacar o papel central que cumpriu nessas duas questões o Ministério da Agricultura. É preciso destacar, por exemplo, a parceria que nós temos aqui com a Embrapa. É preciso destacar a parceria que nós estabelecemos com a Apex, que fomenta, não é, no mercado exterior o nosso pescado. São ações transversais, são ações que acontecem dentro do governo. E ao termos a figura do ministro da Pesca, primeiro, asseguramos uma interlocução direta com o presidente da República. Eu gosto de repetir para que as pessoas percebam com clareza. Quando o ministro da Agricultura, estávamos no governo anterior subordinados ao Ministério da Agricultura, já estivemos ao Indústria e Comércio, quando o ministro despacha com o presidente da República, são tantas as questões relevantes daquele setor que muitas vezes o pescado não chega na pauta.
mas quando o ministro da Pesca senta com o presidente da República, o assunto central, as preocupações que estão colocadas, as prioridades são todas elas do setor da pesca. Então, ter voz junto ao presidente, ter voz junto aos ministérios importantes, como o Ministério da Indústria e Comércio, é uma função muito importante desempenhada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Eu não gosto muito de ler, sobretudo em momentos como esse, mas eu queria dizer que hoje nós estamos anunciando o lançamento da plataforma da indústria do pescado. E o objetivo dessa plataforma, algumas das coisas que nós queremos resolver, das questões que nós queremos resolver, melhorar com essa plataforma, é que ela será um novo canal do Ministério para acelerar e facilitar os processos de certificação. Os pedidos de certificação de embarcações e empresas pesqueiras vão ser concluídos mais rapidamente. Os processos de certificação higiênico-sanitárias terão seus prazos de análise reduzidos em até 90%. Os pedidos de certificado de origem legal do pescado, o CAOL, terão uma redução de até 80% do tempo de emissão. A plataforma aumenta também a transparência e a governança ao longo do processo. Eu sigo dizendo que o nosso desafio é cada vez maior, sigo também com a sensação de que, por mais que nós façamos, ainda restará sempre muito a fazer, porque esse é um setor que está em ebulição, que avança, que cresce e que se fortalece, mas eu estou convencido que, em momentos como esse, com parcerias como as que nós estabelecemos aqui, nós damos passos à frente nessa caminhada que eu tenho certeza absoluta que será vitoriosa. Quero encerrar as minhas palavras parabenizando a todos que estão, direta ou indiretamente, envolvidos com o sucesso desse evento. Foi dito aqui, e é preciso destacar que o Brasil já realiza eventos importantes como esse, com grande sucesso. Eventos que crescem e se consolidam a cada ano. E que só ocorrem porque pessoas sonharam, acreditaram, tocaram, planejaram, buscaram as parcerias e viabilizaram momentos como esse. Meu caro Fernando, eu quero lhe dizer da minha alegria, da alegria do Ministério da Pesca de ser parceiro de vocês nesse evento. Saiba que enquanto eu estiver à frente do Ministério da Pesca, porque é sempre bom lembrar que numa democracia, minha gente, os governos mudam, os ministros passam, ficam vocês. Fica um setor que precisa ser cada vez mais forte. Enquanto nós estivermos à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura, Fernando, vocês contam com a nossa parceria, com o nosso estímulo, com o nosso incentivo e, sobretudo, com o reconhecimento do Ministério do papel central, da importância fundamental que vocês cumprem no sucesso de um evento como esse. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras, ministro. Eu peço para que o senhor volte ao púlpito, por gentileza, porque nós vamos ter agora aqui, durante a nossa cerimônia de abertura do Seafood Show, a assinatura dessa portaria que o ministro citou, a portaria que oficializa a Plataforma Nacional da Indústria do Pescado. Vamos ter, nesse momento, aqui a assinatura. Por gentileza, ministro. Eu posso convidar, pelo menos, para sair na foto aqui. Claro, com certeza, fique à vontade. Por gentileza, Eduardo, Francisco, vamos fazer aqui. Faça uma foto. Em qualquer lugar, isso é uma minuta. Não tem uma grande. Fernando, por favor.
Muito bem, muito obrigada, ministro. Temos assim, então, com a assinatura da portaria que oficializa a Plataforma Nacional da Indústria do Pescado, o encerramento da nossa cerimônia oficial de abertura da Seafood Show Latin America 2024. Consideramos aberta essa terceira edição da feira. Bom, vamos lá, então, para a nossa... Você tem que pôr o fone que está na sua cadeira. Ó, aqui, ó, um fone que está aí atrás na sua cadeira. Isso, aí você vai me ouvir pelo fone. Isso. Ó, gente, eu peço a gentileza de vocês, se vocês virem algum colega ao lado sem fone, avisar o pessoal que tem que pôr o fone, tá bom? Peço a colaboração. Tudo certo? Todo mundo me ouvindo? Vamos lá, então. Olha só, a nossa primeira palestra do dia é com um convidado muito especial. Nós temos aqui uma apresentação do Philip Walsh, que é vice-presidente de vendas no varejo da Legit Fish Inc. Ele vai compartilhar aqui com a gente insights de como a América Latina pode ser mais produtiva e mais competitiva no setor de pescado. Então, vamos receber aqui no palco agora Philip Walsh, por gentileza. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por participar aqui do nosso evento e por abrir aqui a nossa programação do dia. O palco é seu. Thank you. Thank you very much. If you can hear me in the back, raise your hand so I know you can hear me in the back. Yeah. Yes. My name is Philip Walsh. I'm honored to be here today. I want to thank Ricardo Torres, Velasca, for putting this together, and the Franca team, the entire Franca team, Gianna, her people, and Fernando. I think it's Fernando. He needs to give them a raise, I think, because this is some show. I was at the first Boston Seafood Show. And it didn't look anything like this, either did the third one. So I think you guys are on a tear. And I want to thank you for being here. It's really tempting to just get out on the floor and eat and talk and everything. But this industry, one of the things I love about it is that we keep learning and learning. And for me, I learn in conferences more than I do in a one-on-one conversation. So thank you for being here. My audience today, my target audience, is people who harvest, process, and market fish from Brazil. But having said that, anyone who isn't in that sector, anyone who isn't from Brazil, I think that you'll find that my remarks will be valuable to you, because really what I'm talking about is marketing, and we're on a floor that's full of marketing. And having heard what I heard before I came up here, I can tell you that I'm really here to support everything that I heard. You're going to hear the word certification a lot. So I know some of you. I don't know a lot of you. And so it would be very fair if you wondered, like, why would we want to listen to this guy? Who is he? So I'll tell you who I am. I started in this business in 1974. I was shucking my own scallops, and it was Christmas Eve, and the guy that owned the shucking house was leaving, and he said, if some of them tourists come in here, you can sell them the scallops. And I said, okay. And that was my first sale then. I was in the Coast Guard. I got out. I got a degree in fisheries. I went into the wholesale business. And I was in the non-institutional end of it for a while. I bought fish in the Fulton Market. I drove to New England, brought fish down. I've been held up at gunpoint, all that. I had a fish market. I had a wholesale distribution. But in 1984, I went into the level. I'm sorry. Thank you. In 1984, I went into another level, which was the institutional, like supermarkets and food service distributors. And I really liked that, because there were things I wasn't good at in the rest of it. Like when I had a fish market, suddenly, the driver doesn't show up, the ice machine breaks, and that stuff killed me, because all I wanted to do was sell fish. Well, that's what happened when I went into the institutional sector, and I really liked it. I liked it a lot. I took 3 supermarket chains to profit, and in America, supermarket chains don't make money selling seafood. It's a black hole. It just doesn't work. They have too much full service. They can't train the labor. They don't have good labor. They don't buy good fish, fresh. But I fixed 3 of them because I was determined to do it. And I did it by not buying the least expensive fish, which is what they generally do because they're under the meat vice president who says, pay the lowest price.
I was a single father with 4 children, and I realized that what I was being paid on that side of the business, on the buy side, wasn't going to get them through college. So I went to the sell side. And there I started a fresh seafood division at New York Metro Cisco that has sales of about 19 million a year now. 2 years later, I went to the largest broadline distributor, food service distributor, who also wanted chilled fish, which I could do because styrofoam had showed up and we could label it. It could go through a regular warehouse. It didn't have to be the way it was, wooden boxes and hooks and ice. So I put them in business, about 23 million a year. Let's see what else. And then I spent the longest time I ever spent on any job was 14 years. And I went to a small Miami fresh fish distributor and they were buying direct sourcing from their own fish in 2 countries in Central and South America. And I remarketed them as a direct source. And 10 years later, we were doing north of 100 million a year and selling fresh and frozen to Cisco, Costco, and people like that. Yeah. Thank you. Yeah. So that's what I've done. And the reason that I think you want to stay and listen to me is because I'm going to talk about marketing seafood, and I'm going to talk about marketing it to what has already been called today the strongest, biggest market for seafood in America. It can be the most profitable market. Som? Feedback, is that okay? It can be the most profitable market, and that's what I want to talk about, how to make it profitable, and I want to talk about certification. Som? So. Hey. No, that's right. So, before I start on that, today I'm on the faculty at the University of Miami's Oceanography School, and I teach marketing there. So, these are the places I've been and the places I've worked. Porky was a funny name to sell fish under, but we did really well. So here's a statement, right? Sort of a little arrogant. And it's true. That's true. And I'm going to tell you why it's true. It's true because all the fish are gone, except for the very well-managed Alaskan fish. This was once the richest fishing ground in the world. It's a flooded coastline, 80 miles of shallow water, the Newfoundland current coming down, nutrient-rich, mixing with the Gulf Stream over this lush marine plant life, and the fish was everywhere. The Portuguese started coming over like 500 years ago and they salted the cod. So we had all the fish. Well, that's what fishing looked like in 1962. This is a little village on an island off the coast of Massachusetts, and that fleet didn't put too much of a hurt on the fisheries, right? Sort of benign side trawlers and everything. Then something happened. In 1962, these guys started showing up. That's a 530-foot Russian factory trawler. People would stay on that vessel for 2 years at a time. So the distant water fleet came. It wasn't just Russians, it was Poles and Spaniards and Germans, a lot of people. And there were 1,200 great big boats scouring those waters. I mean, just scouring it. And they fished 24 hours a day, 7 days a week, and they took everything off the bottom because they weren't fishing for restaurants or supermarkets. They were fishing for protein because, frankly, Europe was still recovering from the war, and they needed protein. And so they changed the topography of the bottom of the ocean there because the fish that tried to hide in the rocks, they did different nets with chains and rollers and went right through the rocks. They changed the topography of that. So in 1976, we threw them out. We established a 200-mile economic zone, which no one had wanted up until then. Well, the military was opposed to it very much because they thought that other countries would establish a 200-mile zone, which they did. And they didn't want that because we like to park aircraft carriers along the coastline of people that we're having trouble with, So they thought they wouldn't be able to do that. Seems like we're still doing it anyway. So what do you think that we did, us Americans, once those fish were almost extinct from the distant water fleet?
Well, we doubled the size of our harvesting capacity between 1976 and 1981, and we drove our iconic species to the edge of extinction. We took them all. Terrible fish policy. They had the market, these control boards with 4 fishermen and 3 scientists on each one of them, and the majority ruled. So guess who won every battle? So, not good. I saw that fleet when I was in the Coast Guard. We would do medevacs sometimes, and it was just, there shouldn't have been anything to the east except, you know, Spain on the other side, but it was like a city of lights. It was unbelievable. So, the fish are gone. Codfish, haddock, and yellowtail flounder. These vessels were coming in the late 70s with 400,000 pounds of yellowtail and getting like 11 cents a pound. It was wrong. This is a little fishing village up in Labrador, Canada's maritime provinces, and it would have, you know, a school and a church and some housing and a fish plant, and it was a fishing village. And they're gone because the fish went away. In 1992, everyone noticed that the capelin, the bait for the cod, didn't show. That made them nervous. Then the cod didn't show, and they still haven't shown. No more codfish, all gone. The statistic on it is interesting. The fishery declined from 1962 to 1992. It declined 99%. I guess they found a fish someplace. So 30,000 people living in these remote fishing villages like this were relocated, went on welfare, and were not doing what their forefathers had done for many, many, many years. Not good. I will say that Canada's Federal Fisheries Minister, Diane Labouthiere, made a decision to reopen the commercial cod fishery off Newfoundland last June, and they started fishing cod, and they had to stop at the end of July because they caught the total allowable catch, which is very encouraging. Fine, but the cure was 32 years of not fishing, and that's not a reasonable thing. Well, problems with fisheries management are not unique to the Americas. But I want to talk about a country that got it right, which is Iceland. They overfished, and in the late 80s, they had very, very low stocks, and there was a big concern. You know, there are only like 340,000 people in Iceland, so they get it together, you know. You know, fishing was a huge part, and still is, of their gross national product. So they got together, said, well, let's figure it out. And they're smart people like you are, and they created something called the fisheries fisheries management program, and it two things came out of it: TAC, total allowable catch, and ITQ, individual transferable quotas. And armed with those two, the fisheries were restored to great strength where they are now. There's Icelandic fish on the floor here, I noticed. But in short, those fisheries have been restored to the same levels they were pre-World War II, before there was any industrial fishing. So it's like, it works. And every year that fishery becomes more and more valuable. And they are the gold standard for fisheries management. In 2020, they exported their fish to 95 countries. 80% went to Europe. Their third customer is America, because we don't have any fish left. 44% of these exports were frozen, and the remainder fresh. That's a lot of fresh fish. If you eat fresh cod in New England, it comes from Iceland. It doesn't come from New England. So the remainder of the, 44% frozen, the remainder is fresh, because they have the ability to put fresh fish into their markets, like Brazil. Asia doesn't. Asia tried, and Asia failed. So it's a great thing, because the return is stronger on chilled as opposed to frozen. So I think the way forward is clear.
These are what we call our national accounts. These are the people that I spent time with and bought the, I checked it out once, around 200 million pounds of fish I either bought directly or directed the purchase of. So, and it was at these companies that I did that, like Harris Teeter, Cisco, Ahold USA. So they use a lot of fish and they are prime customers. They have priorities when they buy fish, whether it's fresh or frozen. And I'm going to tell you what those priorities are. Number one, consistent, superior quality. Quality can never be a question like, well, we think it's okay. No, it's just stupendously good, number one. Number two, continuity of supply. It can't stop coming because it's sales. They need it to keep coming. If it's going to stop coming because something happened, fine, good communications. But continuity of supply is number two. Number three, certification of the fishery that the product is drawn from, so that somebody like Marine Steward Council usually says this is a sustainable fishery. They need that. They won't buy it without it. Number four is certification of the processing facilities and social practices, not just the plant, but also the people, that they're being taken care of. And the last one is called the right price. You can make money selling these people. They don't need to pay a low price. In fact, I will tell you, the bigger the customer, the less they're focused on how much they pay, and the more they're focused on continuity of supply. It's going to get sold. It's going to go on a truck with 20,000 other items. It's going to get sold. So price is not their priority, which means you can make a margin. And I've made margins selling them. Important to know, the smaller the customer, the more they need to pay less, I guess. So, you can't get a sales call with them unless you have certification. They're going to ask you that, so you don't waste your time. And these are some certifiers, and I think, well, Intertek was in the room. Intertek does social, which is great. I had them down in Ecuador in the year 2005, and they went to the people who worked in our plants' homes at night and talked to them and said, are they treating you right? We had to pay overtime, we had hospitalization, paid vacations. And you know what? What's wrong with doing that? You know, it made the fish cost more, but the people that insisted that it happened knew that. So that's a good thing. Then Global Seafood Alliance is a great group. They have they oversee other certifiers, but they also have best seafood practices. That's for at the ocean. They have best aquaculture practices, which we have in Brazil. And they have something new called Responsible Fishing Vessel Standard that talks to safety and training of crew and so forth. GSSI was created in around 2005 because there were like 35 certifiers out there. They all wanted a nickel a pound of our business, and they weren't all right. So GSSI sort of benchmarks them and says who's good and who isn't. And I think you all know who Marine Steward Council is. So those are the certifiers. And if you don't have them, you can't sell these national accounts. But there's a big problem. Let me tell you what that problem is. We need environmentalists to get certification into the industry, and we don't like them. And when I say we, I'm talking about the industry, the people in this room, fishermen, processors, we think they are overeducated. We think they make a hard job harder. We think they're rarely willing to negotiate. We think they don't listen to our side. They create controls without supportive data. They don't use the information they require of us, and we think they should mind their own business. Maybe so. But they are also working to keep fisheries sustainable for future generations, not in it for the money. They're ethical, they have integrity. They're often right. They're looking for common ground, and you know what? It is their business. So, here's what they think about us. They think that we put profit above all else, that we never listen to them, that we disrespect them, that we cheat whenever we can, that we don't care if our marine resources are sustainable or not,
and that we eat bycatch. So, well, maybe some of that's true. But we are also concerned about the future of fisheries and our livelihood, deeply caring about the people and families we support, providers of healthy, nutritious food, independent and self-reliant, and looking for common ground. These misconceptions make us show each other our worst side, breed distrust, disallow exchanges of useful information, harm our fisheries, lower the value of our fisheries, prevent us from entering lucrative markets. So, the problem has to be fixed. Can't leave it alone. And that's why I said I was so encouraged by what I heard, especially the minister, about certification. We all want the same thing, which is fish for the future. We really do. And I told you what we did in America. So, you know, we think we're so great. Didn't do so well on that one. So learn from our mistake, please. Don't do it. And right now, I don't think that you've got a measure of controls on your target fisheries that they don't make me comfortable and they shouldn't make you comfortable. So that's what I mean by improvement. I'm not here to throw stones. I'm just saying it needs to be better than it is. I think the minister thinks the same thing. So, solve the problem. What do we do? We need to come together. We need to ensure that harvests are reported accurately and that all harvests are reported, which is difficult in the artisanal sector. I understand that. But everybody's got a cell phone. And if we can get them to understand from the grassroots level up that this is so that their grandchildren can also fish, that's why they're doing it. Like, that's why we want to leave that reef alone when there's a spawn on or something. Let them understand. So ensure all harvests are reported accurately. Document all bycatch. It's okay to get bycatch. We try to mitigate it, but document it. Begin to get our fisheries certified as sustainable. A friend of mine got the South Atlantic swordfish fishery on a fishery improvement program, which is the ushering it towards Marine Steward Council certification. And that's where you want to be, because you have good swordfish and fished correctly. It's a renewable resource. So get the fisheries certified as sustainable, have our processing facilities meet international standards, because they have to. Like those certifiers I showed you. Get stock assessments for major fisheries, which I heard encouraging things about that earlier too. Create and enforce bycatch mitigation protocols. You know, there are ways that you can really cut down on bycatch. Establish more reservations for spawning and nurseries. I mean, you know, when that's happening, just leave them alone. You'll have more fish in the end. And come to believe that this is the right way to do business, because it is the right way, you know, is to keep that thing. It's not just so that you can have that certification, so you can sell that national account, so you can make a greater margin on your project. It's just the right thing to do. You know, your kids will tell you that, you know, it's the right thing to do. So come to believe, that's what I'm saying. And speaking of come to believe, 2 weeks ago, I visited João Papa Sobrinho Municipal Education Unit in Santos to look at Blue School Ocean Corner. It's a room dedicated entirely to blue water. Its goal is to have participating students work on an ocean theme within the school curriculum, developing critical and creative thinking in order to actively engage the entire community in the ocean culture and encourage them to have a greater awareness of what's right, and particularly as relates to sustainability. These children, you can see, are still at an age where they think that we only do the right thing, you know, because we're grown-ups, you know. That's what they think. Not going to last forever, but that's what they think now. They're pure of heart, right? The next few years, we'll see them either so angry that they'll be radicalized by extreme environmental groups, environmentalists, or they'll be happy to lend a hand as Brazil continues managing its abundant marine resources and growing stocks larger and larger and selling them around the world. So the choice that those children make, it depends on us. It depends directly on many people in this room. It depends on the minister. It depends on a bunch of those people that were. There wasn't a woman here, was there? Come to think of it, that's interesting. But you know, that's who it depends on. And so we can't wait for somebody else to take care of it or that person. We need to do it. So
I'm gonna tell you what my dad used to say to me a lot. Do the right thing. That's what I'm telling you. Do the right thing. Thank you very much. You know, I don't usually read from notes, but I felt like I didn't want to miss one thing because I think this is the most important thing I've ever said to people that could do something about it, you know, and you can. So I'm happy to take any questions that you have, and they could be easy or hard. Just have at it. I know it's very difficult to ask the first question, but somebody's going to do it. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão que a gente leva um microfone até vocês para que todo mundo possa ouvir a pergunta. Quem quer fazer a primeira pergunta? Só levantar a mão. O pessoal está tímido. Ninguém quer aproveitar a presença aqui do Felipe, tirar uma dúvida aqui. A gente tem uma aqui no canto, já vai chegar o microfone para você. Só um minutinho. Vai fazer tradução para ele? Pode Posso falar em falar português? Ok. Eu queria... I can hear you. Yeah, yeah. Yeah. I want to tell you, it's so hard to ask the first question that when I... Go ahead. Eu queria parabenizar você pela palestra, porque, pessoalmente, no meu caso, eu sou uma ambientalista. Eu estou aqui para levar para as pessoas exatamente essa fala de que é preciso conversar sobre o futuro. A gente não vai ter futuro se a gente não conversar sobre isso. Então, é basicamente o que eu vim fazer aqui na feira. Então, eu queria agradecer a sua fala. Não é exatamente uma pergunta. I appreciate that a lot, and I think that you know, for environmentalists and people in the industry, people who harvest fish, process, to come together. I don't think it's easy in the beginning, but I have friends in Brazil that are environmentalists, and I've been a black-shirted capitalist pig all my life. You know, get the fish, sell the fish, but it needs to be done right. And you guys, we can't do it without you. So, thank you. Boa tarde. Gostaria de saber como que vocês estão lidando com as mudanças climáticas para adaptações no mercado, para venda, como que vocês estão lidando com isso? Se já estão lidando, né, com isso? All the time, and anyone who thinks they aren't is wrong. So I think there's a lot of salmon farmers here today from Chile. They can tell you about climate change and sea lice and algae and problems like that. The Scottish salmon farmers are having a terrible time. And here in Brazil, there are fish showing up in places that they never used to show up before. And there are boats that have the wrong gear. I mean, it's the school where I teach, the oceanography school, we have a division which is atmospheric science. And they don't call it climate change. They call it climate chaos because they don't know what's going to happen next. And you know, denial is sort of like not believing in it. It's like, do you believe in Santa Claus? I mean, it's happening, right? These records keep getting broken. I mean, I'm in Miami and I see where the water temperature in Key West, I don't know what 100 Fahrenheit translates to in centigrade, but let me tell you something, it's lousy. The reef that I took my children over for so many years, Penny Camp, it was Technicolor. It looked like the movie Nemo, and it's just gray. So it's a mess. The industry is adjusting as fast as it can, but it doesn't really know what's going to happen next. It's the best answer I can give you. I don't know. Thank you. Temos mais uma pergunta ali atrás. Professor, como você está vendo esses novos produtos comerciais à base de plantas, esse plant-based? Isso é um risco para a indústria do pescado? Como você vê como vai ser a indústria, a comercialização para um futuro próximo? I don't know enough about it to give you an articulate answer. I will
I think I'm going to go more to here's what I know. Making it is not without consequence. It's interesting. You take a cell, you put it where cells can grow. I've eaten the beef. I haven't eaten the fish. I don't know the future of it. But from an environmental point of view, I don't remember what the problem was, but there was a problem. I don't remember what it was. Sorry, I can't give you a better answer. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Aqui, já temos aqui na frente. Na verdade, eu tenho primeiro que cumprimentar a abordagem bastante interessante. Eu vejo que quando a gente vê a realidade do Brasil, na nossa pesca, nós temos cerca de 30% da nossa área são unidades de conservação, né? Que fazem um trabalho muito mais de proteção da biodiversidade do que da questão climática, né? Eu vejo que as certificações e o consumidor precisava olhar um pouco mais para essa questão da biodiversidade do que só do caos climático, como você coloca, né? Mas o problema nosso é que nós temos uma demanda muito frouxa de certificação. Nosso mercado ainda não pede isso e o mercado externo, dos 90 países que nós exportamos, muito poucos tocam no tema da certificação de conformidade integral. Se fala um pouco de um assunto por ali, outro por aqui, nós vamos evoluir com certeza na questão da rastreabilidade. Que perspectiva o senhor tem para o amadurecimento desse mercado, principalmente do varejo, que tem suas marcas próprias, que aqui a gente chama de marcas brancas, né? E que evolui hoje, 22% da renda do supermercado vem da marca própria. E que perspectiva o senhor tem de que esse setor venha incorporar protocolos de certificação no curto e médio prazo no mercado americano? Thank you. That's a question that I can answer. First, I want to tell you that Brazil does a lot more things right than they do wrong. A lot more things right. You like Brazil the way it is. You like the waters where they are. The effort to fix it has to get organized. With regard to certification, it's not that big a leap for Brazil because you're doing work now. There's someone that's doing training of on the long line boats in the northern part, and there's a company in Santos that long line swordfish that has that's getting their longliners on what's called the approved list because they're doing things correctly. And I'll tell you, here's the story of that company, for example. I heard about this company 10 years ago. Someone came to me and said, I have a friend in Brazil. He wants to send swordfish fresh to America. I said, it's not great because that's what the reputation was. You could get good lobster tails always out of Brazil, but the fresh fish. So he said, well, this guy's pretty cool. Can you? I said, okay. So I called a company called North Coast in Boston, who's very picky, and Boston is the center for the market of swordfish. I said, will you place an order? Yeah, he used to work for me. So he placed an order. And then I forgot about the conversation. And about 8 months went by, 6 months, and the seafood show in Boston came. And I ran into the guy from North Coast Seafood. I said, whatever happened to that? He says, I buy about 20,000 pounds a week from the guy. It's really beautiful fish. So I met the guy. And about 3 years ago, the guy came to me and said, I got a problem. I'm shipping too much fish to America. I'm depressing my own price. So I looked at his business and analyzed it, and I realized what he was doing. He was paying the boats a little more money for their fish so they would take better care of it. So it works, Oftentimes, the dock buyer wants to pound what ex-vessel price down and get as much as they can on the other end, and that's not what this person did. So it worked. Then we decided that a freezer was the right thing to do in order to put some of the fish into steaks and loins for food service and retail so that so much fresh didn't go and depress the market. So then we realized that we would need to sell this in America to those national accounts. So I came here with a graduate student, just not contracted or anything, and these graduate students they're smarter than me.
And he created a fishery improvement project, which took a while and worked with the environmental community, and it has one now, and it's being ushered towards Marine Steward Council. So there's a major fishery that fish can go to Costco, Cisco, any one of them. So it's not that big a leap. Also, in-country programs that are good, the kind that can be generated out of your office or in the States and come back to your office for approval, they get sanctioned by these people like Global Seafood. And they come and they look at it and they say, if you do this, and then they make it an international standard, and then you're certified. They want you to be certified. They want you to be certified. All they want to know is that the fishery, A, is managed, which means that you need to have a pretty good idea of how much there is. And that's starting because this report that just is, I love your minister, you know. I mean, he said everything right. And you're starting now to get, you know, accurate assessments of your stock. So it's not tricky. And it is important because I don't remember his name, but the guy from Natuno, I really liked everything he said. Because I'm a fish guy and he's a fish guy. Fish guy is not a gender term. It goes for men and women. But, you know, you're in the business. You love the business because it's a great business. And Natuno is a huge brand up there. But he's not at those accounts. And if he was, and I wish he was here, he would make more money because their fifth priority is what they pay. You can't screw them. I mean, they're not stupid, but it's not number one. In other words, if you need 15% to keep the lights burning and still be there next year, you got 15%. And that's what I did with the biggest price club in the world. They said, what is this 0.85 divided by after the cost? I said, if we can't get 15%, we won't do it. He goes, okay. So that's not a problem, the price, but needs certification. It's not as difficult as it seems. Did I answer your question? Yeah. That was a thumbs up. The most international. Yes. Olá, Felipe, tudo bem? Bom, eu sou do estado do norte do Pará, norte do Brasil, chamado Pará, situado ali na floresta amazônica. E meu pai e minha família veio da pesca e são donos de embarcações pesqueiras. E assim, um grande problema que a gente viu dentro da pesca do norte do Brasil e para cá também para o sul é o gasto do diesel. Muitos empresários, a toda operação é gasto de 50% a 60% das viagens pesqueiras do diesel. Então agora eu e o meu sócio, a gente está montando uma startup com foco nessa redução do diesel. E eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor olha essa perspectiva econômica internacional e também ambiental sobre esse problema que nós temos ali no Brasil, né, no cenário nacional. Thank you. Fuel costs are a concern to people that fish around the world, and they're legitimate. The solution to this problem, and it is a problem, is for you to be able to get more money for the fish when you unload, right? If you got $1 a pound and you're breaking even, well, maybe if you got $1.50 a pound for the fish, you would do better. I don't think we can do anything about the price of fuel, but what we can do something about is the price that we get for the fish. So I'll go back to certification and say that if you were in a program where, you know, the fishery was certified sustainable, the plant met international standards and you were audited, you're going to get another 30-40% for the fish. That's a lot of money, fresh or frozen. And you're going to give that money back to the boat because that's what the swordfish guy did. He didn't keep it. He kept it back to the boat so they'd keep behaving. And I think that's your answer. I'm going to go back to certification. You do that, you do the right thing so that you can sell those accounts that allow you to make money. And then you can give the ex-vessel prices can be where they belong. Does that help you? Okay, good. I wouldn't know how to control the price of oil. Mais alguma pergunta para o Felipe? So I'll tell you how hard questions are. Questions are so difficult for people to ask that when I speak in Boston, I bring about 4 students and I put them in the audience and they have questions that I've supplied them with, and their hands shoot up first because once it starts, it goes, you know. So anyone else? Só levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês. Alguém? Só levantar a mão, pessoal. A gente leva o microfone.
A gente ainda tem tempo. Dá para aproveitar esse tempo ainda para mais alguma pergunta para o Philip. Não? Ninguém? Não? Então, assim, encerramos. Philip, muito obrigada pela sua presença. Thank you very por much. abrir aqui a nossa Thank you all. programação. Peço aplausos para o nosso convidado.